Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 20, que fala assim: Mas eu obedeci a Deus o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gigal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou sacrifício ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe um sacrifício às melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você o rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também rejeitou como rei de Israel. Comente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda isso aqui? Aqui houve uma desobediência da parte de Saul. Deus foi bem enfático através de Samuel. Deus falou que era para ele matar tudo dos amalequitas. Tudo dos amalequitas e tudo que estava com os amalequitas. Isso quer dizer o quê? Que tudo que estava na posse dos amalequitas tinha que ser destruído. Não tinha que deixar nada de fora, nem uma formiga. Entende? O que Saul fez? Quando Saul adentrou na cidade para matar os amalequitas, ele avisou um povo que estava ali para sair fora, porque ele estava entrando para matar. Então aí ele já pecou. Porque aquele povo que estava dentro dos amalequitas fazia parte dos amalequitas indiretamente, mas fazia. Segundo, ele pegou o rei Agag e fez o rei prisioneiro. Depois ele selecionou, através do que ele achava melhor ali, através dos seus soldados, os melhores animais e matou o resto que ele achou que era miserável. Entende? Que ele achou na percepção dele que não prestava, que não servia. Então, dentro da ordem de Deus, ele fez uma seletiva. Entende? Ao mesmo tempo, se você parar para prestar atenção aqui na história, você vai ver que Saul fala para Samuel, o seu Deus. Ele não falou o nosso Deus, ele falou o seu Deus. O que isso transmite pra gente de fora? Que por mais que ele tivesse sido levantado por Deus, ele não acreditava. Ele não tinha como verdade Deus na vida dele. Por isso que muitas das vezes ele agia na desobediência. Entende? E Deus sabe do coração de Saul. Deus sabe que Saul não tinha Deus no coração dele. Por isso que ele verbalizava o seu Deus. Ok? O que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? A sua justificativa não justifica o seu erro. Entende? Aqui, Saul se justificou. Os meus soldados, ou seja, ele transferiu a responsabilidade dele para os soldados. Outra característica de Saul, covarde.
Porque uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, nunca vai transferir a responsabilidade dela para o outro. Entende? A pessoa que tem caráter, uma pessoa que é íntegra, ela vai assumir o seu erro. Ela não vai transferir o erro, por mais prejudicado que ela fique. Saul foi covarde, porque os meus soldados pegaram os melhores animais. Os meus soldados deixaram o rei ali. A ordem foi para Saul, não foi para os soldados. Entende? Então, para justificar o erro dele, ele jogou a culpa para os soldados. Isso é imaturidade. Isso é irresponsabilidade. Isso é desobediência. Então, numa situação aqui da história, do 20 ao 26, do capítulo 15, a gente consegue enxergar quem é Saul de fato, como ser humano. Então, com toda essa situação aqui, Deus estava querendo mostrar para Saul que ele precisava tirar essas características dele para ser forjado nele as características de Cristo, para ele viver os planos do Senhor para a vida dele. Então, na sua vida não é diferente. Muitas das vezes a situação que você está passando é literalmente Deus fazendo o que fez com Saul, contigo. Ele está querendo desconstruir em você características que não têm a ver com o que ele tem para a tua vida, ou para preparar você para viver os planos dele. Entende? Então ele vai armar situações, ele vai permitir que você passe por situações para você ser confrontado, para você ser transformado, para você ser usado por ele. Deus não vai usar você com as características que você tem, nem com a personalidade que você tem. Ele vai transformar você para ser usado por ele lá na frente. A gente precisa entender, apesar do processo ser nosso, apesar do processo ser nosso, ok? A glória do processo, o resultado do seu processo, entende? Não é sua. É de Deus. A glória é para Ele. Deus usa a sua vida para glorificar o nome dEle. Deus usa a sua transformação para as pessoas saberem que existe um Deus e que existe luz no fim do túnel. A glória não é sua. Não permita que a vaidade adentre no seu coração e a soberba se instale e o orgulho fique. Porque soberba, vaidade e orgulho é pecado. É Deus querendo desconstruir você, ok? Para colocar em você, forjar em você um coração humilde, para você reconhecer o valor de Deus na sua vida, para não ser como o Saul aqui falando seu Deus, mas você falar o nosso Deus, ok? Para você reconhecer o valor de Deus na sua vida, para você ser preparado para viver os planos de Deus. Então Deus vai te confrontar inúmeras vezes. Deus vai permitir você passar por inúmeras situações para transformar o seu caráter. O seu caráter é da velha criatura. O seu caráter é caráter do Egito. Ele precisa ser transformado. Você precisa entender que Deus não é religiosidade. Muitos aqui tratam Deus como religiosidade. E Deus é relacionamento. Por que muitas pessoas abandonam o barco no meio do caminho? Porque não quer ser confrontado. Porque do jeito que a vidinha que está levando para ela é suficiente. Porque ninguém está mexendo na ferida. Ninguém está ali mostrando para ela a podridão que a pessoa é por dentro. Entende? Olhar para dentro de nós é uma agressão a nós mesmos. Porque somos podres. Entende? Temos lama, temos lixo dos pecados, das escolhas que fizemos, das características que foram forjadas em nós pelas nossas más escolhas, porque estávamos sem Deus. Quando a gente vem para Ele, começa a ter relacionamento com Ele, Ele começa a mostrar para a gente quem de fato nós somos. E muitas das vezes isso nos agride. Só que para a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida, precisamos ser confrontados.
Precisamos ser limpos, precisamos ser transformados. Precisamos estar de acordo com a vontade dele. Então vai haver confronto, vai haver inquietação. Entende? Mas Deus não está fazendo isso para te punir. Deus está fazendo isso para te curar. Deus está fazendo isso para te libertar. Deus está fazendo isso para te preparar. Porque Ele tem plano para você. Ele tem promessa para você, Ele tem milagre para ti, Ele quer que você viva. Só que a gente precisa entender que para viver os planos do Senhor para a nossa vida, a gente precisa estar de acordo com a vontade dEle. Deus é santo. Não tem como você viver algo santo estando cheio de lixo dentro de você. É preciso passar pelo processo de cura e libertação para poder viver os planos do Senhor. Primeiro a gente conquista Deus. Primeiro a gente conquista um espaço na frente do Senhor. Primeiro a gente se doa para Ele, conquista o coração dEle. Depois de conquistar a Deus, que é a primeira etapa, a segunda etapa é viver os planos dEle para a nossa vida. Porque o seu coração vai estar transformado. Não vai haver mais soberba, mais orgulho, mais vaidade, mais altivez dentro de você. Entende? Você vai ter humildade no seu coração, você vai conseguir entrar embaixo da autoridade de Deus, você vai se submeter às ordens dele, você vai ser um filho obediente, você não vai ser mais um filho rebelde, você vai ser um filho mais calmo, entende? Você vai Deus vai colocar em você os frutos do Espírito Santo, você vai ser mais paciente, você vai ser uma pessoa que ama mais o próximo, você não vai ser uma pessoa rebelde, uma pessoa fria, uma pessoa que faz as coisas do seu jeito, porque você foi transformado, você se permitiu ser transformado. Entende? Então o seu erro não justifica. A sua justificativa não justifica o seu erro. É preciso pensar antes de agir. Quando a gente faz na força do nosso braço, a gente perde com Deus. Quando a gente faz no nosso entendimento, a gente perde com Deus, porque a gente está entrando em desobediência. Deus é que deu uma ordem para Saul, através da vida de Samuel. Deus deu uma ordem. Era para ser feito como Deus queria, sem questionar, sem achismo. Com os mesmos detalhes que foi passado, tinha que ser executado. Entende? Porque Deus hoje te dá uma situação. Amanhã, aquela situação que Deus está te dando hoje, ela vai ser um pouco mais difícil. Só que se você passou por essa situação aqui, você está levando bagagem, você está levando experiência para poder enfrentar a situação lá na frente. Que você vai tirar de letra a partir do momento que você obedeceu aqui. Mas se você desobedeceu aqui, você não vai ter bagagem nem experiência para resolver lá na frente. E isso vai se tornar uma bola de neve na tua vida. E cada vez mais você está ficando mais tempo de deserto. Você está ficando mais longe do Senhor. Entende? Então tudo que Deus faz na sua vida é para te mostrar o por trás. É para te mostrar quem você é. Que você precisa melhorar. Que você precisa se desafiar em querer ser uma pessoa melhor. De acordo com a vontade de Deus para sua vida. É preciso aceitar o confronto. Porque, gente, uma coisa é fato. Mas é muito fato. Deus deu uma ordem. Você não executou como deveria. Você perde o que Deus trouxe para você. Simples assim. Aí depois você chora no leite derramado. Por que eu não fiz da maneira que Deus queria? Por que eu não fui obediente como Ele pediu? Porque o ser humano é soberbo. O ser humano acha que pelo fato de Deus ser amor, Ele não vai tirar de você o que Ele te deu. Só que você não teve responsabilidade para cuidar. Então Ele vai tirar de você e vai dar para uma outra pessoa que tenha responsabilidade para cuidar. Entende? Porque tudo que Deus nos dá para a gente precisa cuidar com amor e zelo. Protegendo. E fazendo de acordo com o que tem que ser feito. Porque é Deus que está nos dando e precisamos nos sentir privilegiados por isso. Entende? Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.